E é isso aí, galera. Já falamos de carro a manivela, carro de carburete e agora vamos falar dos derivados do motor de Fusca. Fazer network com essas pessoas, você só vai fazer se você vier pra Jaca. Estamos aqui com a galera louco por Fuscas e me contem como foi que surgiu essa ideia de fazer o clube dos Fuscas, né? O Loucos por Fusca, né, em Jataí. A ideia inicialmente do pessoal que já tinha carros antigos, especialmente os Fuscas e derivados, como você colocou. Então Fusca, Kombi, Brasília, TL, Variant, todos esses são carros que nascem da plataforma Fusca. Triciclo também. E os nossos colegas aqui, especialmente a figura do Hélio Patrick, o Adriano, o Zancop, o Armando, esse pessoal, alguns já tinham Fuscas e o Loucos por Fusca nasce de um clube, de um grupo, né, que nos primeiros encontros de carros antigos em Jataí vai aglutinando aqueles que são apaixonados, o que nós chamamos de antigomobilistas. Mas especialmente aqueles que gostam e são apaixonados por Fusca. E não necessariamente aquele que gosta de Fusca é um antigo mobilista. Mas aquele que é antigo mobilista sempre gosta do Fusca também. É o que a gente fala, né, Fernando? Assim, tem quem gosta de Fusca e tem quem gosta de carro, né? Então tem as duas oportunidades. Eu acabei viajando aqui no ideia, mas o que acontece? Um clube acaba fazendo parte do outro, porque você tem Fusca, você tem Opala, você tem Dodge, tem Ford, tem de tudo. Então, mistura às vezes, não é? Mistura. Com certeza, a mistura, por exemplo, eu tenho Ford, tenho Chevrolet, tenho Volks, tenho Dodge, mas aquilo é o que move, a gente gosta mais de motor. É de locomover sem ser com suas próprias pernas, né? É isso que vai. Mas aí, como foi que tudo surgiu? Eu sei que vocês são precursores ali da Abelhudos, depois da GM, e vieram vocês. Conta pra gente aí como... Vamos começar do fim pro começo, né? Eu da turma, eu comecei em 2018. Loucos por Fusca começou em 2017. Eu não morava em Jataí, quando eu cheguei aqui, eu conheci o Fernando, né, e tal, e tinha um Fusca na família. Eu já tinha 2, 3 Fuscas na época de faculdade, enfim. Bom, vamos fazer parte aí de um grupo de WhatsApp de Fusca. Falei, beleza, então vamos participar. E dali começou vários encontros, várias reuniões, a gente preza muito pelo Dia Mundial e o Dia Nacional do Fusca, né? Então a gente faz vários eventos no ano. E nesse contexto, né, quando você vai na linha da questão de carro antigo, o Fusca é uma coisa à parte, né? Por que é uma coisa à parte? Quando às vezes faz o encontro do Opala, o Fusca tá junto. Quando faz um encontro, sei lá, de um Jeep, o Fusca tá junto. Assim, sabe por quê? Talvez seja mais barato, mas até uma condução do cara aí. Mas o Fusca tá sempre por ali. É meio que universal, né? Muito universal. Não há quem não tenha uma história com Fusca, né? Não, por ser um carro popular, por ser aquele que massificou o automóvel na indústria brasileira, né? Se tornou o carro mais acessível. Então, isso que o Igor coloca é muito interessante. História, né? Há quem não tenha uma história com Fusca, seja uma manutenção, um carro que deixa na mão, caso amoroso, aquele que vai em todo lugar, né? E eu falo mais, mas não é na questão da história, da história geral. Não é? O próprio nome, né, da Volkswagen significa carro pro povo, né? Carro da população. Carro do povo. Carro do povo. Então, repete de novo para fazer o corte. A história da Volkswagen começa como se fosse o carro do povo. Onde nasceu o nome. Volkswagen. Que fica Volkswagen, Volks é carro e Wagen povo. Carro. Olha, é o contrário, né? É o contrário. Então vamos lá, vai. Volkswagen é carro do povo. Foi criado em 1938, durante um período da Alemanha, né, sob o regime nazista. Sim. E que se pretendia ter um carro popular. Esse carro popular que pudesse levar até 4 ou 5 pessoas,
um carro econômico e que fosse capaz de lidar com as condições das estradas ainda na Alemanha e que fosse um carro de manutenção baixa. Esse é o nascimento da Volkswagen como marca, mas a partir do Volkswagen Type 1, que é o tipo 1, é o Fusca. E o pessoal fala que a marca forte hoje seria a Coca-Cola. E não. Volkswagen é muito mais forte que a Coca-Cola. Porque chegou na lógica, né, de popularizar um automóvel para que seja para massa, né? E aí só que aconteceu. Na época, né, daquele desenvolvimento de carro, no caso do Porsche, né? Opa, inclusive o Ferdinand Porsche é o cara. Que projeta o Fusca, né? E apresentou isso como se fosse uma revolução, brinca, né? Lógico, uma revolução. E a gente brinca, né? A gente quem tem um Fusca tem um Porsche. Não deixa de ser. Mas, agora, quem tem Porsche tem quantos Fuscas, né? Tem 2, 3, 4... O Fernando mesmo aqui tem vários Fusca e tem um Porsche. Eu sou um. Não, o meu é só um Porsche branco, ano 1980, um Fusca 1600. Mas só para tirar uma dúvida, o Fusca, o motor dele não foi desenvolvido por essa questão dele conseguir ser refrigerado com ar. Ar. É o air pode atravessar deserto, essas coisas? Ou não? Não necessariamente, mas a condição durabilidade e o projeto do motor air-cooled refrigerado a ar era pela durabilidade, né? Por ser um carro resistente, ou um projeto de um carro resistente num período entre guerras. Sim, entre guerras. Como que ele era usado só para transportar? Ele é como veículo de guerra transformado especialmente para isso. Num período de guerras a gente acaba transformando tanto a indústria alimentícia, a indústria têxtil e automobilística, elas são direcionadas para a guerra. Isso. E se você tem uma coisa que locomove em qualquer lugar, como se fosse uma aranha, né? No deserto, quase na água, né? Isso aí. E é o que é usado para guerra. A marca Volkswagen eu entendi. Agora, quem criou o Fusca? O Fusca é um projeto do Ferdinand Porsche, né? Que é o responsável pela criação da marca da indústria Porsche, que hoje é parte da marca Volkswagen. Tá? E diga-se passagem, foi feita, diga a lenda, que foi feito dentro do celeiro da roça dele lá. Sério? Ele resolveu pegar uma chave de Adolfo Hitler aí? Veja, naquele período no governo nazista na Alemanha, tinha um interesse em ter um carro popular, um carro que fosse acessível, um carro de baixo custo, e nesse sentido, e que fosse também um carro possível de se utilizar a partir da modificação dentro dos conflitos, né, ou da própria... Veja, duas dinâmicas, a dinâmica econômica e bélica também. Ele foi utilizado também como um instrumento de guerra. É porque eu acho que eu entendi errado, que o pessoal, não, quem criou o Fusca foi, ou quem projetou o Fusca foi o Adolfo Hitler para a guerra. Não utilizou de uma boa ideia para trabalhar uma coisa que não tão boa assim, né? Utilizou como um instrumento. Mas ele utilizou um carro já pronto, ele não modificou, não tunou. O Porsche chegou e falou assim, olha, eu tenho um projeto aqui, bora popularizar isso? Opa, aí lá já popularizou. Né? Eu gostei dessa ideia, vamos popularizar o Fusca então em função disso. Né? Interesse de popularizar, massificar o carro, né, para se tornar popular. Tem marcas até de bolsas famosas que financiaram, inclusive, receberam dinheiro, enfim, então a gente tem muita coisa. É mais barato ter Fusca do que avião de guerra, né? Quem mais, né? Foram vocês que fundaram? Na verdade, a gente entra no Loucos por Fusca a partir da ideia do pessoal que já estava em outros grupos. Outros clubes como o GM, o Abelhudos. E a partir desses... E dos entusiastas por Fuscas aqui em Jataí, a gente foi fortalecendo a partir de um grupo de comunicação, de WhatsApp, né? Um chamou um amigo que já tem um Fusca, aquele outro que está reformando um Fusca, como era o meu caso, outros que tinham intenção de comprar o Fusca, e esse grupo foi se fortalecendo. Hoje nós somos um grupo de cerca de 80 pessoas, entre quem tem Fusca, quem participa dos encontros, não apenas de Fusca, dos Loucos por Fuscas, mas também dos encontros de carros antigos em Jataí. E a partir desses encontros,
você vai trazendo ao grupo aqueles que gostam, que são entusiastas também. Top. Qual o Fusca mais caro que tem aqui já tá aí? Essa é uma pergunta interessante porque o Fusca, dentro dos carros antigos, me pergunta aí, Igor, ele tem várias etapas de produção e cada um deles hoje acaba tendo uma certa valorização. Então se você tem aqueles que são da série de 1960, esses são talvez os mais procurados hoje, os mais caros. Em contrapartida, o último que saiu entre 1993 e 96, que é chamado Fusca Itamar, que foi produzido no Brasil depois de já ter interrompido a produção ou terminado a produção em 1986, entusiasta de Fusca, que era que era o Itamar presidente Franco. da época, Itamar Franco. Essa série da retomada é uma das séries que também hoje é mais valorizadas. Então você chega aqui em Jataí, nós temos exemplares como esse, mas esses Fusquinhas hoje chegam a custar cerca de 100 mil reais, até tem 150 mil reais. Os daqui? Não, tô falando em geral. Em geral. Em Jataí nós temos muitos exemplares bons, originais, né? Que estão perto desse valor, a partir de se a gente for fazer uma pesquisa de mercado. Até porque o meu mesmo, por exemplo, meu Fusca é um Fusca 82, eu trouxe do segundo ano, trouxe de Minas Gerais. Então vocês são malungos de idade, né? Só que é o seguinte, né? Ele tem muito valor. Ao mesmo tempo não tem preço. Não vou vendê-lo. Exato. Né? Então isso é o que eu acho que a ideia do Fusca, né? Você pegar lá o Fusca mais caro que existe, é o que tem menos coisa nele, que eu chamo que é o pé de boi. Ou seja, não tem ou seja, é o Fusca mais caro que pode ter hoje. Aí vem aquela máxima, da onde é que nasceu a máxima, o meme de menos é mais? Com o Fusca. O Fusca, pode ser. Né? Boa. É uma boa. Ao mesmo tempo, talvez o Fusca seja aquele que tem o maior valor, porque o valor dele não é do custo em si, mas daquilo que ele traz junto, que é a afetividade. Eu acho que talvez esse seja o maior valor dos Fusquinhas, porque não há quem não tenha uma história com o Fusca. Né, por ele ter sido um carro, talvez um dos primeiros carros populares no Brasil. Então sempre tem uma história de Fusca, seja do seu avô, da sua avó, do seu pai. Que você poderia andar no coxinho sem problema de cinto de segurança. Essa turma que gosta muito vai pensar nisso. Cara, meu avô, meu pai, meu tio teve um Fusca que eu andei no chiqueirinho. Chiqueirinho, né, que é famoso chiqueirinho. Que é o porta-mala escondido como se fosse um porta-luva atrás do banco traseiro. Isso, exato. Igual eu tava falando pros meninos aqui, eu fui nas garagens em Goiânia, o cara, esse aqui é 400 mil, paguei 400 mil nele. É um que ele é redondinho, o vidro atrás, é bipartido, não sei se é... Com setinha pra cima, assim do lado. Setinha do lado. Split window. Deve ser esse aí. Split window. O professor de história tá aqui. Tô aprendendo agora sobre ele carro. For amante de carro antigo, você é o quê? Sou professor. Professor? Professor de história. Ah, legal. Você? Sou engenheiro agrônomo. Engenheiro agrônomo, eles são caros. E aquilo que nos une é, obviamente, a paixão por carros antigos, especialmente no meu caso é Fusca mesmo, porque não, mas esse é o motivo, acho que ulterior de encontros de carros, essa questão de carros antigos, ela engloba, na verdade, toda a essência das experiências que nós tivemos quando éramos crianças. Não é verdade? Porque todo homem, a primeira coisa, invariavelmente, que o pai traz é um carrinho ou uma bicicleta. De presente, não é? Você ganha um carrinho ali, o menino já e vai crescendo com aquilo bem antes, né? Hoje eu não sei como está a sociedade, porque você dá o celular, né? Mas antigamente você já ganhava o carrinho, você via várias pessoas sujas de graxa, porque a oficina tinha várias oficinas, porque todo mundo tinha que estar consertando o carrinho. Não porque era amante de carro antigo, é porque o carro que tinha para andar era aquele ali. Sim. Mas aí você falou uma coisa interessante, né? Mas aí entra muito também na questão do que é a indústria automobilística no Brasil, né? Por muito tempo ela ficou muito fechada. Né? Então, aquilo que se eu tinha uma forma para fazer Fusca, então eu vou fazer Fusca. Né? Só na década de 90 ali que começou a abrir o mercado, que chegou carros de fora. Pasmem, veio o Fusca também. Porque o pessoal identificou que o Fusca feito de fora tinha algumas situações que não era fabricado no Brasil. Então não é só porque estava fabricado no Brasil que tinha Fusca. O pessoal de fora também trouxe Fusca.
E esse novo Fusca que lançou aí, como é que vocês veem? Ele já é um outro carro, né? O meu filho... Não é Fusca. O meu filho costuma dizer que aquele ali é um filho bastardo. O Mauro queria comprar um Fusca, mas desistiu. Né, Maurão? De jeito. Mas desse novo? Ele... Família. Vamos lá, continua. Meu filho costuma dizer, na verdade, é que o Fusca novo é um filho adotado, né? É da família da Volks, ele é o filho adotado, porque ele não é do original. Não tem as características, né? É um outro carro, é uma outra plataforma. Mas o Igor falou uma coisa que é interessante, porque nos anos 90, quando é retomada a produção do Fusca, em 1993, 94, com o presidente Itamar, que fica conhecido como Fusca Itamar, em relação aos carros que estavam sendo produzidos, ao Uno, ao Corsa, ao próprio Gol, já era um carro, ao Chevette, já era um carro. O Fusca, enquanto a gente estava falando de projetos que eram mais antigos ali, eram projetos entre os anos 70 e 80, que é o caso do Uno, que já era um projeto dos anos 70 e anos 80 na Itália. O Gol era um projeto genuinamente brasileiro, mas também dos anos 80. O Chevette é um projeto dos anos 80 da General Motors, especialmente esse. Aí você tem o Corsa, que é um projeto da Opel europeia dos anos 90. O Fusca era um projeto ainda dos anos 30. Então essa é uma diferença muito grande. Tecnologicamente, ainda que exista qualquer tipo de paixão, um dos criadores do Dia Mundial do Fusca é brasileiro, né? É o Alexander Gromov. Eu achei que fosse o Fernando. Não? Ele dizia isso, né? Lá nos anos 90, que o retorno da produção do Fusca nos anos 90 era um equívoco. E olha, era o presidente do clube, do Fusca Clube de São Paulo. E ele dizia que era um equívoco, por quê? Porque do ponto de vista tecnológico para a indústria automobilística era um carro já ultrapassado. Óbvio que isso não tem nada a ver com o valor sentimental, a importância que o carro tem, que o modelo tem, mas sim aquilo que ele representava para a indústria brasileira. De todas as perguntas que a gente faz aqui, a gente sempre traz uma questão familiar também, né? Porque o Fusca fez parte, eu acho que, sei lá, 90% da história dos brasileiros aí e tudo, né? Mas como envolve família, só a mulher já falou assim pra você: por que você ama tanto esse carro e me ignora no domingo? Já falou isso alguma... Vocês já ouviram? Quais as frases que vocês... Rapaz, assim, a nossa ou a dos outros, né? Porque a dos outros acho que é doido. Quem casou com a gente já sabe que a gente gosta, então acaba casa com Fusca junto. Casou com Fusca. Mas eu tenho uma história, né? Porque quando eu passei na faculdade, eu conheci a minha atual esposa, que eu sempre tive essa, e se Deus ajudar que vai ser sempre, né? Que eu casei bem, ela não tem tanto, né? Mas deu certo. O que eu falo? Naquela época, a minha avó me presenteou com um Fusca, assim que eu passei na faculdade de agronomia. Um Fusca vermelho, 77. Só não vou falar a placa agora dele, que senão vai clonar, porque ele é muito famoso, né? Mas enfim, ele foi pro ferro velho, tadinho. Ele deu um problema nele e foi embora. Faculdade de agronomia dá um problema. Não aguenta. Nem um Fusca não aguentou. Nenhum Fusca. Né? Mas enfim, logo que eu conheci a minha esposa Aline, né? O pai dela falou assim: rapaz, você vai dar conta de manter um Fusca? Eu falei: vai dar conta de manter o Fusca. Porque assim, querendo ou não, o Fusca é conhecido como um carro econômico, do ponto de vista de gasolina. Mas quando você passa do ponto de vista, naquela época, um cara novo, acadêmico, sem dinheiro, não sei o quê, né? Não é tão barato assim a questão de um Fusca. O que ele fez no meu Fusca? Eu deixei ele na casa dele um dia, no final de semana, eu fiquei lá. Quando eu fui pegar, eu fiz uma surpresa pro seu Fusca. Ele pegou 2 pratos esmaltados, pegou um registro de fogão, fez um roda-prato e colocou meu Fusca a gás. Porque, segundo ele, era mais fácil eu andar num Fusca a gás pela faculdade do que a gasolina. Que naquele momento era um pouco mais barato. Olha que interessante, até nisso o Fusca facilita. Versátil. Ele pode andar. Otimizar, personaliza ali. Então, assim, isso é aquilo questão de família, né? Então, eu já tive alguns Fuscas, né, tal. Tanto é que eu gosto de Fusca. Quando eu terminei a faculdade, eu falei: agora eu vou para um estágio, vou comprar um Fusca
novo, né, para poder fazer a situação. O que aconteceu? O dia que eu peguei, fui para lá, bater no lateral do meu Fusca. Falei, como é que pode? Deve ser alguma coisa que não tá prevendo, né? Eu, coincidentemente, ou melhor dizendo, eu não tenho esse problema, porque a minha esposa adora o Fusca. Tanto que a gente faz viagens nele, né? Eu sou natural de São Paulo, moro aqui em Jataí já há muitos anos. E frequentemente eu vou a São Paulo com o meu Fusca passear. E a minha história com o Fusca na família ela é interessante porque o meu pai, entre os anos 70 e os anos 80, quando eu nasci, ele teve um Fusca apenas. Meu pai tinha muitos carros, teve muitos carros, mas entre eles Passat, Brasília, Corcel, que ele adorava, teve muitos. Mas Fusca ele teve um. Teve um. E o meu pai, ele era um peão de chão de fábrica da Ford do Brasil, não da Volks. Embora ele tenha trabalhado na Volks também nos anos 90 na configuração da Auto Latina. Então o Fusca está na sua família? O Fusca está na minha família. Esse Fusca especialmente, ele foi de um tio meu. Fiquei sabendo que ele foi. Você tem hoje? Eu tenho hoje. E eu consegui... de geração em geração. Não. Houve um hiato. Ele foi desse meu tio. E depois eu comprei no bairro que eu nasci. 20 anos depois eu comprei esse Fusca. Encontrei esse Fusca. Fiquei sabendo depois, olha, não, esse Fusca foi meu. E reformei esse Fusca, iniciei a reforma, esse tio meu faleceu e depois eu acabei reformando o Fusca e ele está na minha família hoje há 15 anos. Esse Fusca, 15 anos. Os meus filhos gostam, às vezes preferem que eu vá buscar eles na escola de Fusca, né? A gente tem um carro, mas nós temos o Fusca. E o Fusca é o meu único carro antigo, né? E ele acaba sendo a porta de entrada para quem inicia essa paixão por antigo mobilismo. Qual é a quilometragem hoje? Porque eu fico na dúvida, vou ser sincero, que parece que o Fusca não tem muita... Não consegue chegar em São Paulo, não consegue chegar numa... Vai de boa? Eu trouxe o dele e vai... Ele é palmeirense e não pode ver um jogo do Palmeiras em São Paulo. Ele vai ter. Inclusive, estão desenvolvendo agora... está desenvolvendo agora a questão do Fusca Bala de Jataí a São Paulo, só para ver o jogo do Palmeiras e voltar. É mesmo? Ele não pede jogo do Palmeiras de Fusca. É o tipo de clube? Mais ou menos. Não, porque dá essa impressão. Dá a impressão. Porque quem não entende de carro, não, o Fusca deve ser fraquinho só por veinho ali e tal. Mas não é. Fusca, meu pai costuma dizer o seguinte: o Fusca é assim, você tem que manter o Fusca, além da manutenção dele, você é sempre 10 e sempre 20. Manter nessa média de velocidade que você chega em qualquer lugar. Você vai chegar se você for rápido, mas se você for devagar, você também vai chegar no mesmo lugar. Então dá para ir tranquilo. O Fusca, obviamente, é um carro, né, antigo, é um carro que tem uma mecânica que a gente tá falando lá dos anos 30, 40. Você falou que é para durar, né? Mas ele é feito para durar. Ele é feito para durar. Qual foi a gente gosta de falar de valor aqui para quebrar na emenda. Então, qual o dinheiro mais bem pago e o mais mal pago que vocês já investiram no Fusca? Rapaz... Agora não, ele quebrou na emenda mesmo agora, né? O dinheiro mais mal pago, do meu ponto de vista, é o dia que eu resolvi que eu ia colocar uma luz de LED no Fusca. LED? Era a mesma coisa de colocar... Só que não virou. Porque parecia que era um vitrô em casa de capim. Não deu certo. Não funcionou. Mas legal, não prestou. Tem gente que gosta. É metade de uma bola ali rodando ali no LED, né? E é bonito, não é que é feio, mas no meu parece que não adaptou, não gostei. Porque você não gostou. Orna, né? Eu não gostei, não orna. É que eu tô falando, ficou um vitrô em casa de capim. Agora, o mais bem pago foi o dinheiro que eu, nesse último meu, foi o dinheiro que eu investi nele para trazer ele para casa. Opa! Esse acho que foi o melhor dinheiro bem pago que eu tive com ele. Conte uma coisa que a sua esposa não sabe sobre a compra de peças ou de coisas sobre o seu carro. Eu não pego meu celular. Boa.
Boa, boa. Diz que a peça do Mercado Livre chega mais rápido que uma pizza, né? Chega. Nossa, mandaram errado. Chega mais rápido. Mandaram errado. Lá, a minha esposa já me apelidou de o rei do Mercado Livre. É. Só chega... Sempre quando chega um embrulho, opa, peça do Fusca, eu falo, não, aqui é aquilo que você pediu lá. Meus filhos e tal, mas assim, mas a primeira opção é a peça do Fusca. Não, chegou mais uma peça do Fusca, acaba sendo um mote. Agora, de dinheiro mais bem empregado assim no Fusca, menos, né, o valor que foi gasto à toa, que eu acho, e eu acho que vai no sentido que o Igor falou. O Fusca, ele usou um termo, né? Menos é mais. No Fusquinha é isso, menos é mais. Então não adianta você pôr no Fusquinha vidro elétrico, trava elétrica, alarme, não adianta você... A identidade do Fusca... O Fusca ele é para ser espartano, ele tem que ser vidro manual, a trava manual, você pode colocar... Pé de cabra, né? Amarrado ali no volante, no acelerador. Não, ele pode até ser bem cuidado e deve ser bem cuidado, né? Ele deve ser funcional, deve funcionar. Mas não adianta você colocar a luz de LED, você colocar a trava elétrica, ela vai dar problema. Ficou ruim, cara. Ela vai dar problema. Vai dar problema, né? Sempre vai dar problema. Agora, todo o dinheiro, aquilo que eu acho que vale a pena empregar no Fusca é para você ter uma boa manutenção dele. Porque com uma boa manutenção ele vai te levar para muitos lugares. Coisa boa. Gente, ó, a gente tá quase perto do final. Loucos por Fusca. Quer deixar alguma mensagem? Sem ser retórico, né? Pro pessoal aí que às vezes quer entrar no antigo mobilismo, né? E aí já quer entrar com uma Palazona, com aqueles carros. Né? Mas aí você pode começar com um Fusquinha ali, né? Sabe que... A entrada ali, não menosprezando, né? Porque eu acho que ele é o pai meio que de todos ali. Ele tem uma importância muito grande, né, no cenário ali. Eu vou falar primeiro, como você é professor, você pode fechar com barito e dar prova, até por Messias, depois saber o que faz. Mas eu vejo nessa linha uma coisa bem simples, né? O que o Fusca representa para mim? Depende de qualquer coisa. Né? O Fusca representa para mim algo muito lúdico, né? É um brinquedo que você passa por escola, todo mundo vê. Ele pode estar com roda pequena, roda grande, pode estar sujo, pode estar limpo, mas todo mundo identifica como Fusca. E um carro elétrico, dá certo? Dá certo, é bonito, tal. Mas o tal do Fusca, né? Quando você entra, tá ali. E se você tiver com intenção de entrar, Messias, na questão do antigo mobilismo, aproveite e corra. Corra, mas muito rápido. Porque quando eu era menino, o Fusca custava 5 mil. Hoje já está 30, 40, 50 mil. Então daqui a pouco você resolver, ainda compra mais. Verdade. E pasme. Hoje tem muito Fusca, muito mais caro do que muito São Paulo. Ixi, demais. Não, o que eu te falei lá, não. Eu fiquei abismado. Tanto de dinheiro que eu encontrei nenhuma única garagem. Aí tinha os que não tinha nada. Não tinha, tem uns que nem tinham lugar de pôr os trem lá. Não tem. E é caro isso. O que eu falei para vocês, R$400 mil. E aí ofereceram mais caro ainda por ele. Sim, quanto mais simples o Fusca, mais caro ele se torna, porque na verdade essa é a essência do Fusca, era um carro simples, um carro confiável, um carro que era feito para rodar, né, nas condições mais difíceis, né? Tanto e especialmente ele se dá bem, né? Ele se adapta ao terreno brasileiro por conta da ausência ou das condições precárias das estradas entre os anos 50 e 60, enfim, você tem essas condições no Brasil. Agora, a nossa mensagem é essa, eu acho que o Igor completa aqui dizendo muito bem que talvez seja a porta de entrada mais fácil dos carros antigos. O Fusca é um carro acessível, né? Esse é um carro acessível, um carro viável. Então a gente pede, primeiro, agradecemos também ao pessoal que organizou inicialmente as primeiras etapas do Loucos por Fusca, e a gente convida também o pessoal a participar através do nosso Instagram, Loucos por Fusca já tá aí, tá?
é importante, e lá a gente tem alguns comunicados, a gente faz os convites para os encontros, não só os encontros dos Loucos por Fusca, mas também os encontros mensais de todos os clubes aqui de Jataí, né? O HB, o GM, Abelhudos, da Jaca, Perfil, aqui a gente contribui, né? E a gente participa dessa organização. Mas, você quer falar alguma coisa? Eu queria só perguntar ao Fernando qual que é a mensagem que ele deixa para a pessoa que quer comprar Fusca e não tem dinheiro. Até porque tem dois tipos de carro, né? Tem o carro antigo. Vamos ver se ele resume essa. Tem o Com Fusca poucas antigo palavras. e tem o Fusca velho. E aí, Fernando? Boa pergunta. O Fusca... Não, só a afetividade não vai comprar, né? Você precisa ter algum recurso. Uma coisa que eu falei, para finalizar aqui, uma coisa que eu falei para os meninos é o seguinte, que a paixão, um ser humano que não sonha, ele na verdade já tá morto, né? Então, o sonho é que move as pessoas. E continuar sonhando é o que faz a pessoa continuar querendo viver. Então, essa paixão por carros antigos motiva os homens a empreenderem, a trabalharem, porque eles precisam ganhar dinheiro para comprar as pecinhas do bonito. Entendeu? É barato, né? Mas vocês não escolheram porque é barato, não, né? Porque é doido. É louco. É louco por Louco por Fusca. Fusca, é isso aí. Show de bola. Valeu, meu gente. Tamo Obrigado, junto. gente. Valeu. Valeu.